Para os seus filhos, a sua liderança espiritual tão ungida vale pouco ou nada. Respeitado publicamente, mas omisso dentro de casa. Porque a omissão garante a aprovação, enquanto que a intromissão, ela garante desaprovação no curto prazo. Sim, a gente está indo pro lado dos nepo babies. Real, assim, você tratar seu filho diferente porque é um tipo de nepotismo em que você não dá consequência, mas você vai colher a consequência. Por que você está se eximindo dessa responsabilidade e transferindo de volta para mim? Muito bem, hoje a gente vai fazer um Paternidade na Bíblia, falar sobre um personagem bíblico, Eli, personagem do Antigo Testamento. Eli, então, ele está antes do período dos reis. Certo. Então não havia rei em Israel, ele era uma grande liderança. E sendo uma grande liderança, os filhos dele se aproveitavam dessa condição do pai e eles eram corruptos e desonestos, desonrosos, desrespeitosos com a posição que eles ocupavam. Então isso se manifestava de algumas formas, uma delas que a Bíblia fala é escolhendo a carne que eles iam pegar e também se deitando com as mulheres que vinham oferecer. Exatamente. Eles estavam sendo muito ruins, muito desobedientes de acordo com os padrões da época e os padrões de filhos de sacerdotes. Qualquer padrão de filho, eles já estavam bem fora. Exatamente. E aí o que acontece, e o grande ponto aqui é, Eli não era um mau sacerdote. O homem, o sacerdote, ele, na posição que ele ocupava, ele não era ruim. Mas ele era muito ruim na condição de pai. Respeitado publicamente, mas omisso dentro de casa. Pois é. E isso funciona, esse é um ponto para a nossa atualidade muito bom, porque a gente vê muitas vezes uma certa falha de integridade nos homens, não no sentido de honestidade, mas no sentido de coerência, quando os homens são publicamente de uma forma e na vida privada de outra forma. Isso eles se sustentam enquanto os filhos estão contidos dentro de casa. Mas no momento que eles alcançam vida adulta, que eles alcançam um pouco mais de autonomia, essa incoerência, ela começa a aparecer. E nesse caso aqui foi terrível, né? E como você falou, a gente não está falando de um homem que dentro de casa tem uma falha moral, não. A gente está nessa história aqui de Eli, talvez uma ausência, uma falta de disciplina, uma falta de orientação, uma falta de palmadas. De castigo. É interessante, porque o modelo que a gente tem do Antigo Testamento bíblico sempre vai para esse lado um pouco. É engraçado, existia uma certa ausência paterna. Quando você olha o exemplo de Davi, a gente já falou sobre Absalão. Davi, ele não trazia a consequência correta para os filhos. Era muito importante a descendência. Era muito importante você ter alguém que fosse herdar os seus bens. Talvez eles supervalorizassem isso e acabassem passando a mão na cabeça dos filhos de forma errada. Ao invés de corrigir, talvez faltasse essa visão para eles que a correção levaria a um lugar bom. E não a correção humilha ou a correção degreda, sabe? Desagrada. O que você acha? É que nos dias de hoje falar em correção vira uma discussão, um debate sobre disciplinar com a imposição física ou disciplinar só verbalmente. Aqui a gente está num plano um pouco mais fundamental. Falar, isso está errado. Impedir até o erro. A Bíblia descreve cenas horrorosas do que eles faziam. Sim. E o pai, o Eli, responsável pelos filhos, ele não vai, em nenhum momento ele vai e impede. Então é uma coisa até mais fundamental. Acho que nos dias de hoje a gente tem um pouco mais de debate sobre como um pai deve advertir ou disciplinar seus filhos. Mas assim, a gente está indo para o lado dos nepo babies. Real, assim, você tratar seu filho diferente porque é um tipo de nepotismo em que você não dá consequência, mas você vai colher a consequência. Talvez nesses casos é melhor você ter o controle da consequência para você não ficar refém da consequência no futuro. Eu acho que é falta de responsabilidade. Eu acho que é omissão. Eu já vi várias situações em que os pais eles são omissos porque a omissão garante a aprovação no curto prazo, enquanto que a intromissão, ela garante desaprovação no curto prazo. E aí o pai fica fazendo essa troca, entendeu? O que será que é melhor? Não, deixa esse negócio mais para frente porque agora eu quero ser aceito, agora eu quero ser amado. Só que isso é terrível. Vai evitando o confronto e a gente sabe que em algum momento isso pode se tornar irreversível. Não só isso, mas nesse caso aqui, por exemplo, de Eli não trouxe a consequência, mas Deus trouxe a consequência para ele. Falou assim, ó, isso aqui era sua responsabilidade. Isso é bem sério. Eu vou até trazer um testemunho. É como se Deus falasse assim, ó, isso aqui é sua
responsabilidade. Não sou eu que tenho que educar seus filhos. Isso aqui eu coloquei sobre você essa responsabilidade. Por que você está se eximindo dessa responsabilidade e transferindo de volta para mim? Só que os pais que fazem isso, eles querem continuar tendo autoridade. A autoridade do pai sobre o filho foi dada por Deus, mas a responsabilidade também. Então eu quero só metade, entendeu? Eu quero só poder mandar, quando é gostoso, e ter os louros de mandar para coisa boa. Agora, ter a responsabilidade, os cravos, sabe, os espinhos de ser um pai que traz punição e castigo, isso eu não quero. Isso eu deixo para minha mulher. Teve uma vez que a Paula teve uma visão, mas nessa visão ela me via no fundo de um corredor e eu tinha um trono e eu estava de pé na frente do trono, Deus estava sentado no trono e eu estava prestando contas para Deus do que estava acontecendo na minha família. E ela estava bem no começo dessa sala e ela estava intercedendo por mim, ela e os meus filhos. E aí o que ela entendeu foi que eu estava prestando contas para Deus de mim e dos meus filhos, da minha esposa. E ela entendeu o seguinte: existe uma responsabilidade sobre o pai, ela é intransferível e não adianta. Deus vai falar assim: o que está acontecendo com a sua família? O que é que você está fazendo? E um pouco mais longe, no começo do casamento, eu quis terminar o casamento, foi super difícil o nosso casamento, muito desalinhamento, e no primeiro ano de casamento, eu quis ir embora. E eu recebi uma palavra, e uma mulher de Deus me ligou e falou assim: ó, Deus manda você cuidar da sua família. Então, existe um peso de responsabilidade na autoridade que nós temos, que é para ser exercido para o bem e para o mal. Para o bem você cuida, você agrada, você brinca, muito bom. Para o mal você corrige, você dá bronca, você proíbe, você frustra, faz parte do nosso papel. E se você é omisso com relação a isso, você será cobrado disso. E esse é o amor verdadeiro que a gente pode ter pela nossa família. Difícil, né? Porque as pessoas falam: mas isso não é amor. Mas as pessoas confundem amor com carinho, cara. Que elas vão falar: se você não me dá o que eu quero, você não me ama, você está sendo cruel comigo, porque você está gerando dor em mim e não prazer e satisfação. Como que isso pode ser amor? Minha filha fala a mesma coisa. Cara, quando eu tenho esse tipo de situação com os meus filhos, o que eu falo é: o amor não se aperfeiçoa apenas no agrado e não se aperfeiçoa apenas no prazer. O amor se aperfeiçoa no cuidado. E o cuidado, muitas vezes, vai ser ácido, vai ser áspero, entendeu? Tem um exemplo muito legal que eu vi numa entrevista, aquela família que viajava de veleiro. E aí perguntaram como é que era o pai, perguntaram para os filhos: como é que é o papai e tal. Eles falaram assim: ele é meio bruto, né? Às vezes ele é meio áspero e tal. E aí quando foram entrevistar o cara, contaram. Ele falou: olha, às vezes, quando eu falo abaixa, é porque o mastro está vindo, entendeu? Pode te matar. Exato. Então eu grito: abaixa! Se a moleque não abaixa na hora, vai ser na cabeça dele que vai bater. Então eles estão olhando isso como aspereza. Eu estou olhando isso como cuidado. Porque se eu for até lá para falar: meu filho, abaixa, já tomou, entendeu? Então tem horas na vida, eu tenho ensinado isso para meus filhos, cara, obedece rápido. Porque não tem necessidade de você ficar enrolando. E o que eu estou fazendo não é para o seu mal, para o seu bem. Sim. E aí eu acho que entra o lance todo de credibilidade, com exemplo, com constância, que você vai gerando um ambiente onde as pessoas confiam no que você está falando. Porque você não está de sacanagem, você não está em proveito próprio, entendeu? Então, assim, só para a gente resumir um pouco e trazer um pouco de linguagem. Os pais precisam encontrar equilíbrio entre afeto, disciplina e responsabilidades. A ausência de limites pode ser tão prejudicial quanto o excesso de dureza. Na história específica de Eli, o que acontece no final das contas é que os filhos dele morrem. E, cara, tem um plot twist aqui, que é o seguinte: se você lembrar da história bíblica, a resposta de Deus para aquele desvio é trazer Samuel. Então, Samuel, quando criança, ele vai morar com Eli, logo depois que ele foi desmamado. Ele mora e é educado por Eli, e ele ouve Deus com Eli e tudo mais. E Samuel está inserido nesse contexto que ele vê Hofni e Finéias sendo maus. Samuel foi um grande profeta. Ele não teve nenhuma falha no ministério, no ofício de profeta, mas os filhos dele também foram maus. Então, na Bíblia fala que os filhos de Samuel foram maus e que as pessoas pediram por um rei porque os filhos de Samuel não eram bons e eles seriam herdeiros da autoridade de Samuel. Então, a cultura daquela época não favorecia ou então não dava importância
para você olhar para os seus filhos, corrigir seus filhos, por mais que eles tivessem uma posição privilegiada. E eu sempre imaginei Samuel viajando por todo Israel e não tendo tempo de disciplinar os filhos dele. E aí, ironia das ironias, ele tinha 2 filhos que cometeram os mesmos erros dos filhos de Eli. Verdade, Samuel, a gente até esquece que ele era pai. Pois é. Muito bom. E essa história de Eli, ela realmente nos ensina que liderança espiritual nem sempre se reflete em liderança familiar. Não é a mesma coisa. Infelizmente, até nos dias de hoje, a gente vê figuras que são uma expressão de liderança publicamente, até espiritual, mas omissos e falhos no seu lar. Se eu pudesse acrescentar um negócio antes de você terminar, lembre-se que, para os seus filhos, a sua liderança espiritual tão ungida vale pouco ou nada. O que ele está olhando é para como você é dentro de casa. Uau! Com essa, terminamos Paternidade na Bíblia. Se você gostou, compartilhe. Deus abençoe e nos vemos na próxima.